Olá galera, bem-vindos à nossa quarta videoaula e nela eu vou estar tratando dos conjuntos numéricos. Eles vão ser muito importantes nos estudos que virão. Assim como são conjuntos, então vale operações como interseção, união, diferença, complementar para esses conjuntos, propriedades que a gente estudou nas aulas passadas. Tudo aquilo ainda está valendo. Então esses aqui recebem nomes especiais, vão ser muito importantes para nós no nosso estudo, tá certo? Para começar, a gente tem o primeiro conjunto, é o conjunto dos naturais. Dos números naturais. Ele é indicado pela letra N. Aí você bota um tracinho vertical aqui, paralelo a essa primeira perna do N aqui, só para diferir um pouco, Ele é comumente adotado por alguns autores como o conjunto dos números que você usa para contar. Então, nesse caso, alguns autores colocam o 0, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá certo? Ou, se preferir, o N também pode ser formado só pelos números, excluindo-se o 0. Qualquer um desses dois. Eu, particularmente, adoto a primeira, mas isso aí não é tanto problema, entendeu? Então, esse aqui é o conjunto dos naturais. Nesse conjunto, a gente tem algumas terminologias interessantes. Dado o primeiro natural, no caso aqui, se eu considerar o 1, estiver considerando, por exemplo, o conjunto aqui de baixo, eu tenho que N e N mais 1, eles têm relações especiais. Nesse caso aqui, se eu considerar, eu posso dizer o seguinte: N é o sucessor de... Quer dizer, N é o antecessor, Antecessor de N mais 1. Então, por exemplo, 1 é o antecessor de 2, 3 é o antecessor de 4, 2 é o antecessor de 3, e aí vai, Quer dizer, o antecessor é aquele que vem antes, uma unidade apenas. Ou eu posso também usar uma outra terminologia que é N mais 1, pegar agora a partir desse aqui, N mais 1 no caso, é o sucessor de 2. É o sucessor de N. Então, eu posso estar falando dessas duas coisas, Se eu pegar dois elementos imediatamente próximos, um vai ser o sucessor do outro e o outro vai ser o antecessor desse aí. Tá certo? Então, essa é a ideia. O conjunto dos naturais, claro, isso aqui é só uma terminologia que a gente usa um pouco aí. O conjunto dos naturais ele tem algumas propriedades. Certo? Quais vêm a ser essas propriedades? A primeira é que a soma de dois naturais é natural. A soma de dois naturais é natural. Por exemplo, se eu pegar aqui o 2 mais o 3, dá 5. Perceba que esse aqui está em N, esse aqui também está em N, e esse aqui também pertence a N. Então, perceba que o 2 pertence a N, o 3 pertence a N, e o 5 também pertence a N. Em particular, isso não funcionaria para a diferença. Se eu pegasse aqui 2 menos 3, dá menos 1. Perceba que o 2 está em N, o 3 também está em N, Porém, o menos 1, que é a resposta, ele não pertence a N. Então, não vale para a diferença essa propriedade. Uma outra propriedade também semelhante à da soma é para o produto. O produto de dois naturais é um natural. É um natural. Simples, Que se você pegar um exemplo em particular, pegar esse caso aqui, 2 vezes 4, 8. Perceba que esse aqui está em N, esse aqui está em N, e seu resultado também está. Será que isso vale para a divisão de dois números? Será que a divisão de dois naturais é natural? Obviamente que assim, perceba que essa propriedade aqui vale para todos os naturais. Então, todos. Então, essa aqui, por exemplo, eu achei um exemplo que ela não vale, já cortou ela.
Para divisão, basta a gente também considerar um único exemplo. Por exemplo, se eu pegar aqui 2 dividido por 4, se você pegar uma calculadora e bater na calculadora, dá 0,5. Perceba que este aqui está em N, este está em N, mas este aqui não está em N. Então, para divisão também não vale o que? O fechamento. Quer dizer, o que é o fechamento em um conjunto? Dados dois elementos de um conjunto, uma operação será dita fechada se, ao operar esses elementos, por exemplo, a operação adição aqui, o elemento resultante vai estar dentro desse conjunto. Perceba que aqui ele não está dentro do conjunto, nem para a subtração, nem para o quociente desses números, tá certo? Então, isso aí seria mais ou menos o que resumiria os naturais, né? Um resumo dos naturais. Esses são conjuntos normalmente usados para contar, né, objetos, né? Depois dos naturais, a gente costuma ver os inteiros, né? Um outro conjuntinho. São os inteiros, né? Ele é usado pela letra Z. Também com um tracinho vertical aqui, né, oblíquo aqui, né? Inclinado, para o diferenciar de um Z comum. Esse conjunto, certo? Ele é listado assim. São todos os números que a gente poderia também, de certa forma, expressar quantidades, mas também quantidades negativas. Por exemplo, imagine que eu vá contar minhas canetas e tenha 2 canetas faltando. Então, eu vou representar essa falta por quê? Por exemplo, um -2. Vou associar um número negativo, por exemplo, a uma falta. Tá certo? Então, surgiu-se a necessidade de aprimorar um pouco mais a contagem. Tá certo? E surgiu-se esses números, os números inteiros. Umas variantes dos inteiros são o seguinte. Por exemplo, eu tenho o chamado Z asterisco, que é os inteiros sem o zero. Então, nesse caso aqui, a gente vai dizer que são os não nulos. Quer dizer, seria todo esse conjunto aqui menos esse elemento aqui. Então, esse caso aqui são os não nulos. É o conjunto dos inteiros não nulos. A gente tem o Z mais, que é se a gente fosse representar em conjunto, seria o X pertencente a Z, tal que o X ele é o quê? Positivo ou igual a zero. Nesse caso aqui é chamado não negativos. Né? A gente tem também os chamados não positivos, né? Os Z menos, é o X pertencente a Z, tal que X é menor ou igual que zero. Não positivos. Então seriam todos esses, por exemplo, os não negativos seriam do zero para frente. Os não positivos do zero para trás. Variantes interessantes também são essas. Além de eu tirar os negativos, eu tiro também o zero. Esses aqui a gente já chama de positivos. Então, cuidado quando você estiver lendo uma questão, não confundir positivos com não negativos. Neste caso aqui o zero não entra. E aí você tem os negativos, que é o X pertencente a Z, tal que X é menor que zero. Esse aqui é o conjunto dos negativos. Nele o zero não entra, seria só do -1 para trás. O dos positivos do 1 para frente, né? Você pode listá-los, escrever explicitamente, né? Se tiver alguma dúvida. Uma coisa interessante que você vai notar é o seguinte: se você pegar os naturais, você vai perceber que, considerando o zero natural ou não, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Então, se eu fosse listar aqui algumas propriedades dos inteiros, certamente os naturais está contido nos inteiros, é a primeira delas. Tá certo? Isso em diagramas, né? Se a gente fosse fazer um desenhozinho, aqui você tem o N e aqui você tem os inteiros, tá certo? Uma segunda propriedade que a gente tem, assim como vale para os naturais, também vale para os inteiros, que quer dizer, a soma de dois inteiros, a soma de inteiros é um inteiro. Em particular, se eu pegasse um exemplo aqui, por exemplo, -3 mais 2. Isso aqui, fazendo as contas, vai dar
menos 1. Quer dizer, eu tenho uma dívida de 3, pago 2, fico devendo 1. Perceba que esse cara é inteiro, esse cara é inteiro e esse cara é inteiro. Tá certo? Uma coisa interessante é que agora a gente consegue ganhar que a subtração também é fechada. A subtração de inteiros é um inteiro. Como assim? Observe. Se eu pegar aqui, por exemplo, 3 menos 4, quer dizer, esse cara é inteiro. Aqui é a operação de subtração. E eu estou subtraindo dele o menos 4. Também é inteiro, né? Se você for fazer a subtração, você lembrar um pouquinho de jogo de sinal, você vai ver que é o quê? 3 menos com menos mais 4 vai dar 7. Se eu tenho 3 e estou subtraindo uma dívida de 4, quer dizer, subtraindo uma dívida, no final das contas é como se eu tivesse 7, essencialmente, se você parar para pensar. Então perceba que a subtração ela também é fechada. Assim como os naturais, o produto também é fechado. Quer dizer, o produto de 2 inteiros também é inteiro. Tá certo? Tá. Produto de inteiros é um inteiro. Então, observe aqui o seguinte. Se eu pegar aqui menos 3 vezes menos 2, fazendo o jogo de sinal adequadamente, eu vou ter aqui 6. Então perceba que esse é inteiro, o menos 2 é inteiro e o 6 também é inteiro. Quer dizer, essas coisas aqui não são provas, só são exemplos, né? As provas disso são um pouco mais complicadas, talvez em uma videoaula eu faça uma ou outra, tá certo? Mas separado. Certo? Só, isso aqui é só para você tomar conhecimento das propriedades, tá certo? Então aqui eu estou só exemplificando, isso não é uma prova matemática, tá certo? É só uma exemplificação. Peguei 2 casos que dá certo, tal. Quando não dá certo é até mais interessante, né? Aí a gente prova que o resultado de fato não vale. Então o produto de inteiros é inteiro, é uma propriedade dos inteiros. E uma coisa interessante é que nos naturais, se a gente fosse observar, é o seguinte. Se você observar lá nos naturais, 1, se você estiver considerando os naturais sem o zero, né? 1, ele não tem um antecessor. Assim como se você estiver considerando o zero natural, o zero não tem um antecessor. Já aqui, todo inteiro n tem sucessor e antecessor. Certo? Então, todo inteiro tem alguém que vem antes, numa unidade, e alguém que vem numa unidade depois. Em particular, se eu pegar aqui o 6, eu tenho que 5 é seu antecessor. E 7 é seu sucessor. Então, é uma propriedade que os inteiros têm, né? Todo número inteiro tem um sucessor e tem um antecessor. E uma coisa interessante é o ganho de um indivíduo, que é o seguinte, uma nova definição que a gente vai ter aqui é a seguinte. Dados 2 inteiros, quer dizer, dado um inteiro x, existe y inteiro tal que, quando eu somar x com y, dá zero. Neste caso, eu vou chamar y de oposto de x. Se você for fazer uma continha, você vai perceber o seguinte, que, na verdade, que y ele vale menos x. Então, o oposto de um número x é menos x. É só botar um sinal de menos. Por exemplo, 3 é o oposto de menos 3. Por quê?
Se você pegar 3 mais menos 3, dá 0. Ou, no caso aqui, né, vamos inverter um pouco, né? A frase aqui quer dizer mais com essa. Então, menos 3 com o 3 dá 0. A mesma coisa, o menos 3 é o oposto de 3. Porque se eu pegar aqui 3 mais menos 3, isso aqui dá 0. Né? Você faz o jogo do sinal aqui, né? Mais com menos dá menos. Então você tem aqui 3 menos 3 vai dar 0. E um caso interessante é 0, é o oposto de 0. Então, nos inteiros, todo elemento x tem o quê? Um oposto. É um cara que somado a ele, né, dá 0. Tá certo? Por que esses conjuntos são importantes? Imagine que eu peça para você responder... Vou botar uma questão aqui bem simples, né? Questão básica, para a gente ter uma noção por que esses conjuntos são importantes, né? Se eu pedisse para você assim, resolva em N a seguinte equação, né? X mais 3 igual a 2. O que significa resolver em N? É procurar se houver soluções inteiras. Então, em N, será que isso aqui tem solução? Porque é comum a gente olhar para uma equação e ignorar o enunciado, sair resolvendo ela de qualquer jeito e está lá, né, a gente simplesmente escreve a solução lá e não se dá conta se a solução está no conjunto em questão. Por exemplo, eu resolver essa equação aqui, eu posso somar dos dois lados, né, se você vai relembrar lá do passado, eu posso somar aqui o menos 3 dos dois lados. Então, eu teria x mais 3, menos 3, 2 menos 3. Então, x daria menos 1. Perceba que menos 1 não pertence a n. Então, a solução desse problema é vazio. Embora a equação tenha uma solução, mas ela não está no n. Agora, se eu falasse, por exemplo, um outro exemplo seria o seguinte: resolva em Z a equação 2x mais 4 igual a 3. Menos 2. Então, vamos ver se essas coisas aqui, se a solução, quando eu achar o valor de x, que eu substituo nessa equação aqui, e produzo desse lado aqui o menos 2, quer dizer, substituo aqui, faço essa, multiplica por 2, soma 4, dá menos 2, vamos ver se esse valor, se ele está em z. Então, observe que 2x, aí você subtrai 4 dos dois lados, né? Soma menos 4 dos dois lados, né? Daqui para cá, você soma menos 4. Então, você vai ter o quê? 2x igual a menos 4 menos 2 menos 6. Daqui para cá, né? Você divide ambos os membros dessa equação, é como se fosse uma balança, né? Divide ambos os membros por 2. Então, você teria 2x sobre 2 igual a menos 6 sobre 2. Então, isso aqui você dividindo, daria que x é menos 3. De fato, pertence a z. Então, a solução dessa equação em z é o menos 3. Se fosse n, não seria. Por isso que os conjuntos numéricos são importantes, porque certas operações só vão, elas vão estar limitadas ao conjunto. Perceba que em n, de novo, não teria solução. Como essa aqui não teve. Embora eu achei uma solução, mas ela não satisfaz ao meu enunciado. Tá certo? Essa solução aqui, de fato, se fosse em z, ela estaria adequada. Mas em n, ela não está. Tá certo? Então é só para você ver que faz uma diferençazinha, uma pequena sentença do enunciado pode mudar toda a questão.
Se eu fosse resolver essa mesma equação colocando aqui o conjunto dos inteiros, ela teria solução, tá certo? Então, essa videoaula a gente fica somente com esse conjunto, tá certo? Na próxima a gente vai estar falando dos conjuntos racionais e numa outra dos reais, tá certo? E aí a gente vai fechar os conjuntos numéricos que a gente vai precisar para estudar aí, essa primeira parte da matemática. Então, muito obrigado.